Fala galera! Bom, aqui no meu filme sempre mostramos as produções, o elenco, os artistas, séries, dicas de filmes. Mas como tudo isso começou? Quando foi gravado o primeiro filme? Bom, quer saber mais? Se liga nesse vídeo. Embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café em Paris, em 28 de dezembro de 1895. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, qual chamaram de cinematógrafo. O evento causou comoção nos 30 e poucos presentes. A notícia se alastrou e em pouco tempo este fazer artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multibilionária. O cinema nasceu de várias inovações que vão desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento. A esta foi atribuída como causa de persistência da visão, ou persistência retiniana, por teóricos renomados e importantes. Mas o efeito de movimento do cinema não pode ser explicado por persistência retiniana, onde na verdade acontece em nível neural. Já posterior à fase da retina, no processo de percepção visual, Hugo Mustenberg, psicólogo e um dos primeiros teóricos do cinema, já negava em 1916 a possibilidade do efeito de movimento produzido no cinema resultar de fenômenos retinianos. Em 1876, Edward Mundy Bridge fez uma experiência. Primeiro colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo. Ele obteve assim a decomposição do movimento em várias fotografias e através de um aparelho pôde recompor o movimento em 1882. Baseada na invenção de Edison, Agustin e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil que consistia num aparelho 3 em 1, máquina de filmar, de revelar e projetar. Em 1895, o pai dos irmãos Lumière, Antoine, organizou uma exibição pública paga de filmes no dia 28 de dezembro no Salão Grand Café em Paris. A exposição foi um sucesso. Este dia, data da primeira projeção pública e paga, é comumente conhecida como Nascimento do Cinema, mesmo que os irmãos Lumière não tenham reivindicado para si a invenção de tal feito. Os irmãos Lumière enviaram ao mundo a fim de apresentar pequenos filmes. Os primeiros registros como o início do cinema amador seria o filme Empregados Deixando a Fábrica Lumière. É tido como o primeiro audiovisual exibido na história, sendo dirigido e produzido por Louis Lumière, do mesmo ano. Em alternativa a Hollywood, existiam vários outros lugares que investiam no cinema de arte e contribuíam para o seu desenvolvimento. Na França, os cineastas entre 1919 e 1929 começaram um estilo chamado de cinema impressionista francês ou cinema de vanguarda. Se destacaram nesta época o cineasta Abel Gance, com seu filme épico Napoleão. Na Alemanha surgiu o expressionismo alemão, onde se destacam filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do diretor Robert Wilne, e Peyton, ambos de 1922. Na Rússia se destacou o cineasta Sergei Eisenstein, que criou uma nova técnica de montagem chamada montagem intelectual. Seu filme de maior destaque foi O Couraçado Potemkin, de 1925. Vamos falar também de Charles Chaplin. Charles Spencer Chaplin nasceu no distrito de Londres em 16 de abril de 1889 e faleceu no dia 25 de dezembro de 1977.
foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e um músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notável pelo uso da mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos vários filmes ao longo de décadas. Sua carreira no ramo do entretenimento durou mais de 75 anos, desde suas primeiras atuações quando ainda era criança nos teatros do Reino Unido, durante a era vitoriana, quase até sua morte aos 88 anos de idade. O fotodrama. Na década de 1890, o público conheceu o cinema mudo. Alguns anos depois, em 1903, um filme religioso foi exibido numa igreja em Nova York. Em 1912, quando a indústria cinematográfica estava apenas iniciando, Russell corajosamente começou a preparar o fotodrama. Ele percebeu que os filmes poderiam transmitir seu conhecimento e ideologia bíblica de uma forma que a página impressa por si só não conseguiria. O fotodrama, que tinha 8 horas de duração, era geralmente exibido em 4 partes. Ele consistia em 96 gravações de pequenos discursos bíblicos, narrados por um locutor bem conhecido da época. Muitas cenas eram acompanhadas por música clássica. Operadores habilidosos usavam fonógrafos para tocar as gravações de música e voz, sincronizando o som com slides e filmes coloridos que encenavam histórias famosas da Bíblia. No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado no resto do mundo por razões econômicas. Nos anos 30, filmes históricos ou bíblicos, na maioria das vezes, caminhavam de mãos dadas. Dentre os que misturavam entre os dois gêneros se destacavam os 10 Mandamentos, versão original de 1923, Rei dos Reis de 1927 e Cleópatra de 1934. Filmes de gangsters se tornaram populares como, por exemplo, Light Kaiser e The Public Enemy, ambos de 1931. Esse tipo de filme foi fortemente influenciado pelo expressionismo europeu. O gênero de ficção já existia desde o cinema mudo. Foi se desenvolvendo cada vez mais com a produção de clássicos como Drácula e também em 1939 os maiores êxitos do cinema foram O Maravilhoso Mágico de Oz e O Vento Levou. No ano de 1947, o Comitê de Investigações de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos fez a primeira lista negra de Hollywood, acusando 10 diretores e escritores de promover propaganda comunista. 2 filmes foram considerados propaganda pró-soviética. Na Itália nascia o neorrealismo, com reação ao cinema fascista do regime de Mussolini, e buscava a máxima naturalidade com atores não profissionais, com iluminação natural e com a forte crítica social. Se considerava inaugurado o gênero com Roma, Cidade Aberta de 1945, ainda que considerava como seu maior representante Ladrões de Bicicleta de Vittorino de Sica. Nos anos 50, o Comitê de Investigações de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos amplia a lista suspeita, incluindo diretores, atores e escritores, incluindo até mesmo Charles Chaplin. O início da década de 50 marcou para a chanchada brasileira uma enorme reviravolta. Embora a Atlântida cinematográfica tenha se consagrado na década anterior como uma das mais fortes indústrias cinematográficas do país, ainda assim as produções eram tanto desleixadas. Os estúdios estavam mal acomodados, os equipamentos sem a manutenção necessária e os atores recebiam quantias ínfimas pelo árduo trabalho de interpretar em condições precárias.
Nos anos 60, o sistema de Hollywood começou a entrar em declínio. Muitas produções passaram a ser feitas em Pinewood Studios, na Inglaterra, e Cinecittà, na Itália, ficando fora de Hollywood. Mary Poppins, de 1964, da Walt Disney, também A Noviça Rebelde, de 1965, estão entre os filmes mais rentáveis da década. O cinema desde então foi evoluindo, e cada produção foi ganhando destaque nas telas do cinema de todo o mundo, com grandes produções e cada vez melhores. Hoje, na atualidade, grandes filmes ficaram em destaques, construindo grandes premiações e grandes faturamentos. Hoje, os filmes que mais faturam no cinema são Titanic, do ano de 1997, com um faturamento aproximado de mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Avengers, de 2019, com um faturamento de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. E em primeiro lugar fica Avatar, do ano de 2009, com um faturamento de mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Bom, galera, é isso aí, e é só o começo. Vou trazer uns vídeos topíssimos, e para não perder, siga esses conselhos que vou deixar aqui.